Oi gente, mais um vídeo aqui no canal, dessa vez a make Pôr do Sol, inspirada na Nath Teodoro. Eu vou começar com essa paletinha Contour and Sculpt da Ruby Rose. Eu passei corretivo por toda a minha pálpebra para poder uniformizar o tom da pálpebra e grudar mais a sombra. Vou usar a paletinha Be Fabulous, começando com esse tom mais escuro. E nesse passo da maquiagem, a gente vai fazer... a gente vai depositar a sombra ali, ó, em formato de V, meio C, meio V. Eu não fiz, eu deixei um pouquinho mais arredondado. E é muito importante nesse passo que o pincel seja muito pequeno, para você não ocupar muito espaço na pálpebra com esse tom mais escuro. Então eu quero que essa sombra fique extremamente pigmentada. Eu peguei sombra, gente, umas 7 vezes, até ela chegar na cor exata dela da paleta, e fui depositando até chegar lá em cima na sobrancelha. Depois eu vim nesse tom de marrom mais clarinho da paleta e com o pincel de esfumar menorzinho, e eu fui esfumando as bordinhas. E nesse passo aí é importante que você não fique passando o pincel de um lado para o outro na pálpebra enlouquecidamente, e esfume somente a borda da sombra mesmo. Essa maquiagem dela, eu não sei exatamente qual paleta ela usa, quais produtos mesmo ela usa, porque é a maquiagem que ela mais mostra nos cursos dela, sabe? Ela é muito conhecida por essa maquiagem Pôr do Sol. Então, assim, foi na inspiração mesmo, foi no achômetro. Eu tô usando essa paletinha Be Fabulous porque eu vi a Gabi Machado fazendo esse mesmo vídeo e ela usou essa paleta. Então, eu também usei. Vou deixar aqui embaixo, inclusive, o vídeo da Gabi Machado pra vocês verem. E aí, gente, eu fui esfumando só a borda mesmo dessa sombra mais escura, e eu fui entrando com o pincel mais no cantinho interno, marcando mais o cantinho interno. Agora, com o pincelzinho de esfumar de depositar a sombra molhado, eu fui nessa sombra cintilante dourada da paleta. Essa sombra é a que mais se parece também com a sombra que a Nath usa. Inclusive, ela tem um pigmento que chama Pôr do Sol, que eu tenho quase certeza que ela também usa nessa maquiagem dela. Então, mais pra frente aí a gente vai usar um pigmento. E é muito importante que essa sombra aí, se você for usar a mesma paletinha, que você molhe a sombra. As sombras cintilantes da Ruby Rose, elas pigmentam muito mais se as sombras estiverem molhadas, tá? Eu precisava de um toque de laranja nessa sombra, então eu peguei essa Madame Lua, essa paleta da Playboy, Madame Lua, e fui nesse tomzinho de laranja e num pincelzinho de esfumar pequenininho, e eu fui passando aí entre a sombra cintilante e a sombra marrom mais escura, pra dar uma esquentadinha no olho, né? Afinal de contas, é Pôr do Sol. Então, eu fiz dessa forma, pro olho dar uma esquentadinha. E com esse mesmo pincel, sem pegar muito mais sombra, só mais um pouquinho mesmo. Depois também eu fui esfumando as bordas do marrom mais escuro, não só aí no dourado, né? Mas no canto externo dos olhos. Eu fui melhorando aí esse esfumado, fui passando esse laranjinha só com o que tá no pincel, não peguei mais sombra, e fui dando mais uma esfumadinha aí. O legal desse Pôr do Sol, dessa maquiagem dela, eu vou deixar uma foto aí pra vocês, é que não é um esfumado sem marcação, sabe? Então, assim, tirando esse formato em C, que eu acho muito difícil de fazer em mim, não é um olho que você precisa morrer de esfumar pra fazer. Com essa mesma sombra dourada que eu passei no canto interno e esse pincelzinho de detalhe, eu esfumei aí abaixo da sobrancelha. Passei bastante sombra pra ver se dava um estourinho. Essa sombra, ela não refletiu tanto aí abaixo da minha sobrancelha, não. Mas, pessoalmente, até que tava bem bonito. E com o pincel sem sombra, eu dei mais uma esfumadinha aí entre o dourado e a sombra marrom. Esse aí é o pigmento que eu falei pra vocês da Cat Make, que é o que eu vou usar. E eu não usei cola, tá, nele. Eu usei bruma, eu espirrei bruma nos olhos e vim com um pincelzinho de esfumar e fui depositando o pigmento. Ele é muito fino, então se a pálpebra estiver molhada, ele já fixa.
Caneta Dramatic da Louis Anse, gente, só pra fazer um delineado muito fino, rente aí a raiz dos cílios. É super, super fininho, não é pra ficar aquele delineadão mesmo, tá? É só pra esconder a raiz dos cílios. E aí, no finalzinho, eu peguei um pincel com mais do marrom escuro pra apagar um pouquinho do delineado. Eu acho que ficou meio grossinho ali no final, então eu voltei com um pouquinho de sombra marrom pra dar uma apagadinha aí nele. Voltei com a pele pronta, essa pele tá lá no Instagram, aproveita pra me seguir lá. E eu tô passando aí na parte de baixo dos olhos o lápis marrom da Suelen Makeup. Já indiquei pra vocês várias vezes esse lápis, ele é muito bom, muito pigmentado e dura muito na minha linha d'água. E aí embaixo eu peguei o mesmo pincel que eu usei pra iluminar a sobrancelha, com um tom de marrom mais escuro pra selar o lápis marrom. Fiz a mesma coisa dos dois lados. E depois eu vim com o tom de marrom mais claro. Os mesmos dois marrons que eu usei em cima, eu usei embaixo também. Só não passei dourado embaixo. Deixei mais marcadinho, igual tá na foto. Foi assim que a make ficou. Não gravou a parte do batom, mas eu usei um batom da Adversa. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo.